oferecer a cada um de nós o alimento necessário para o nosso corpo físico, mas sobretudo para o nosso espírito, se apresentando como na forma do conhecimento que amplia as nossas possibilidades de perceber, de sentir, de compreender o nosso verdadeiro papel enquanto seres imortais. Nessa nossa jornada evolutiva, neste planeta, como nos diz o codificador, de expiações e provas, onde a todos os instantes somos convidados às experiências, aquilo que chamamos de dificuldades, de problemas, e que nada mais são do que belíssimas oportunidades que um Deus de amor, de misericórdia, oferece a cada um de nós. Então, nosso é o desejo que todos nós, independente da posição, aqui ou sentados, possamos sair daqui hoje com mais uma sementinha nesse nosso processo de transformação. O tema de hoje, e na primeira frase da prece que foi proferida há instantes atrás, falava se estamos num ambiente de paz. Então o tema de hoje também ele vai permear, uma relação, uma convivência de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade, aonde dificuldades, problemas não existem. Não é verdade? Isso acontece nos mundos inferiores. Nós já estamos muito avançados, isso já não faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Mas para podermos relembrarmos como era lá no passado, algumas vezes nós somos saudosos, né? A gente, principalmente aqueles de nós que estamos com uma idade um pouquinho mais avançada, a gente diz assim, o meu tempo, que saudade do meu tempo. Já comentamos aqui, e eu não tenho saudade dos tempos lá de trás. Claro, algumas reminiscências, algumas lembranças, momentos alegres da nossa infância, mas quando nós voltamos no tempo e começamos a pensar muito presos lá atrás, era tudo mais difícil, era tudo mais complicado. As possibilidades eram outras. E dentro do contexto, já trazendo para o nosso tema de hoje, quando pensamos no casamento, as próprias relações matrimoniais eram completamente diferentes. Algumas vezes hoje nós podemos voltar no passado e lembrando, porque antigamente havia-se um compromisso maior, as uniões eram feitas e eram mantidas. E provavelmente, se fôssemos aprofundar, não é o objetivo, isso realmente acontecia, mas os motivos que levavam ao indivíduo a manter as relações também eram outros. Como a doutrina espírita é uma doutrina progressista, ela vai nos oferecendo com o nosso processo reencarnatório, que o aprendizado ele vai se fazendo, as nossas possibilidades vão se ampliando. Hoje, nós vivemos um mundo completamente diferente, aonde as possibilidades e os recursos, algumas vezes deturpados ainda pela nossa visão completamente equivocada do nosso papel, e aí nós confundimos, dentro daquela proposta do amor livre ou da liberdade, e nós nos perdemos na libertinagem, nós nos perdemos dentro da falta da compreensão e dos compromissos efetivos que todos nós temos e que o Espiritismo nos oferece com uma amplitude, com uma riqueza que pode oferecer a cada um de nós os recursos para esses enfrentamentos. Então hoje o quadro é dentro desse processo evolutivo em que nós vamos
adquirindo mais recursos para que as relações matrimoniais, né, o casamento, a constituição da família aqui não importa como ela seja, mas elas estejam pautadas pelo livre exercício da liberdade de pensar, do raciocínio, e as relações se mantenham em função disso, e não, algumas vezes, de uma imposição da sociedade. Ah, mas se eu me separar, o que vão falar de mim? Não. Qual é o meu papel dentro de um relacionamento? Qual é o meu papel dentro da construção daquilo que nós chamamos de família? A instituição principal e base de qualquer sociedade é a família. Tudo começa pela família. Todas as instituições iniciam-se pela família. E a constituição da família inicia-se através do casamento. Essa é uma instituição, é digamos, uma regra, né, em que a nossa sociedade, nós, enquanto encarnados, né, dentro desse nosso processo evolutivo, ele nos é oferecido como a base primeira. E André Luiz vai nos dizer de que a melhor escola para a formação do homem, ser humano, é o lar. A melhor escola para a formação, desenvolvimento, aprimoramento moral e espiritual do homem é o lar. Não precisaríamos de outras instituições, até mesmo porque já teríamos muita coisa para fazer dentro do lar, né? Se imbuídos do conhecimento, do papel, das nossas limitações, porque as temos. Todos nós ainda, né, quando voltamos para Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec, de uma forma muito didática, ele vai fazer uma divisão dos 5 tipos de mundos, dos 5 tipos de planetas, né? Não de uma maneira específica, não limitada, mas, de novo, do ponto de vista didático, para que melhor compreendamos aonde estamos, né? E o nosso mundo, o mundo atual, é um mundo de expiações e provas, que caminha para um mundo de regeneração. O que caracteriza, segundo o codificador, um mundo de expiações e provas, são espíritos onde há a predominância da matéria sobre o espírito. Ainda, né, aqueles que habitam nós, né, estamos num estado de imperfeição. Nós estamos imperfeitos. Não somos imperfeitos porque somos essência divina. Pelo nosso livre-arbítrio, nós tomamos decisões, caminhos, né, que nos levam a desenvolver ou estar nesse estado de imperfeição. Que os espíritos também, de uma maneira muito bela, consoladora, confortadora, nos trazem no livro dos Espíritos, quando eles dizem que, na verdade, nós não caminhamos pela fieira do mal, nós caminhamos pela fieira da ignorância. E é completamente diferente. Nós, quando agimos de uma maneira equivocada, né, na grande maioria das vezes, agimos por ignorarmos, não por maldade, na sua essência. Só que esta compreensão ou entender os comportamentos alheios e muitas vezes os nossos próprios pelo sentido da ignorância se apresenta a todos nós como um grande desafio. E aí, quando nós pensamos no casamento, num mundo de expiações e provas que são caracterizados, né, por espíritos num estado de imperfeição, onde há a predominância da matéria, 2 seres imperfeitos que resolvem se juntar para constituir um lar, não fica difícil da gente pensar, imaginar que não vai ser fácil.
de que os embates vão surgir. E algumas vezes, né, dentro desses contextos, em especial, né, desse nosso desenvolvimento, à medida em que o tempo vai passando e que novas famílias vão sendo constituídas, né, os processos vão mudando. Hoje em dia, alguns de nós podem, né, ter este sentimento ou ouvir muito do que a instituição casamento está falida. Será? Será que a instituição falida, o casamento está falida? Joana de Ângeles, no livro SOS Família, que basicamente usamos como referência para pautar a nossa conversa de hoje, ela vai nos dizer que quem está falido é o homem, na sua forma de pensar, na sua forma de entender o mundo. E muitas vezes presos nos prazeres efêmeros. Muitas vezes ainda, né, com o comportamento egoístico, pensando o casamento na conjugação da primeira pessoa. Eu quero, eu faço, eu deixo de fazer, é do meu jeito. Quando deveríamos, né, conjugar a partir da instituição casamento na terceira pessoa, da primeira pessoa do plural, nós. É claro, a construção de uma relação precisa respeitar a individualidade de cada um de nós. Em alguns momentos, eu ou o outro, um ou o outro, precisa ter a sua individualidade. Mas na construção da instituição casamento, na construção do lar, a importância de que o diálogo se faça presente e que, né, cada um possa entender ou compreender exatamente até que ponto é necessário eu ceder, ou eu abrir mão, ou eu passar a pensar sobre uma perspectiva diferente. E é por isso que Allan Kardec, na pergunta 696 do Livro dos Espíritos, questiona os imortais: que efeito seria para a sociedade humana a abolição do casamento? Nós não trouxemos a resposta aqui, depois dei uma olhadinha lá na 696, aproveita, já lê as 1019, lê todas, né? Que daí é sempre bom nós estarmos revivendo esse conteúdo, mas os Espíritos vão dizer que nós voltaríamos à recrudescência do egoísmo. O egoísmo tomaria um papel muito maior do que ele já tem hoje nas relações em sociedade. Porque quando nós nos unimos a alguém, né, isso implica necessariamente em que eu passe a abrir mão de alguns entendimentos, alguns conceitos que anteriormente eram só meus. Agora eu tenho alguém do meu lado. E este exercício de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, ele é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, para que a gente consiga controlar, né, esse sentimento do egoísmo. Porque o egoísta, na sua essência, ele é alguém que ama demais. Mas ele já ama. Só que ele ama demais quem? Ele. Então ele só pensa nele, no que é melhor para ele. O grande desafio através das relações é que esse sentimento, esse amor, ele possa ter uma intensidade controlada. Eu continuo me amando, porque é importante. Né? O próprio mandamento maior vai dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. É importante que a gente tenha esse olhar, esse cuidado com a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo eu preciso controlar essa intensidade, porque senão eu vou começar, né, a agir somente pensando em mim, e eu não posso mais pensar em mim a partir do momento em que, né, nós constituímos o casamento. E, né, dentro de um resumo bem simplista, né, de uma visão ainda muito tacanha, muito pequena nossa,
trazemos aqui dois objetivos próximos aí do casamento, que estão muito associados com essa proposta, né? O primeiro, o aprendizado do casal. Se eu tivesse tirado esses slides aqui e perguntado qual seria o objetivo do casamento, por que nós queremos nos casar, provavelmente a resposta seria para ser feliz. E me recordo de um curso preparatório na Igreja Católica que fiz há muito tempo atrás. Não vou dizer o tempo, porque senão eu vou revelar a minha idade. Né? E nós passamos 2 dias dentro da igreja, fazendo curso, e o padre, e todo o pessoal. E aí chega no último dia, no finalzinho, o padre reúne todos os noivos ali, todo mundo feliz, né? Imaginando aquele castelo de sonhos. E ele pergunta para todo mundo: por que vocês vão casar? A resposta foi quase que unânime, né? Para ser feliz. Para ser feliz. E aí ele olha para todo mundo e fala: então, por favor, não casem. Se vocês vão casar para ser feliz, não casem. Vocês não entenderam nada dos 2 dias que passaram aqui. Vão ter que voltar. Agora, se o propósito de vocês é casar para fazer o outro feliz, aí vocês vão ter a minha bênção. Naquela época, 3, 4 anos atrás, isso não fez muito sentido para mim. 23 anos eu tinha. Não fez muito sentido. Mas hoje, à luz do conhecimento espírita, a fala dele é de uma profundidade sem tamanho. É de um ensinamento sem tamanho. Porque quando eu caso para fazer o outro feliz, eu estou dizendo, de que assim, olha, eu vou fazer todos os movimentos necessários para que você seja feliz. E não eu. Eu vou abrir mão de mim. Eu vou abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos. Claro, eu estou aqui colocando em um contexto muito mais, digamos, radical. E nós não devemos fazer isso. Eu preciso pensar em mim, na minha individualidade. Porém, com uma intensidade controlada. Mas quando eu me preocupo com o outro, deixo de me preocupar comigo, a probabilidade de nós termos uma relação mais saudável é muito melhor. E é por isso que nos tempos modernos, com tanto conhecimento, não só dentro do campo religioso, aqui especificamente falando do espiritismo, mas hoje as ciências, a psicologia, ela vem oferecendo uma série de recursos para que todos nós, indivíduos, tenhamos melhores condições de estabelecer relações de sociedade muito mais próximas daquilo que é a moral do Cristo. Qual é a moral do Cristo? Qual é a moral de Jesus? Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para mim. Se nós conseguíssemos introduzir isso nas nossas relações, no nosso dia a dia, nós teríamos um mundo muito mais próximo da felicidade do que nós vivenciamos hoje. Mas estamos a caminho, essa é a parte boa, Se nós não estamos ainda neste, nós podemos ser agentes transformadores ou agentes construtores dessa sociedade. E isso depende de nós, Porque o mundo que nós almejamos não começa lá fora, começa dentro. Começa na forma como eu vou ver, enxergar e da forma que eu vou materializar aquilo que eu entendo e compreendo como positivo. E que necessariamente, algumas vezes, não é o mais correto, mas é um movimento de modificação. E aí nós vamos ampliando as nossas possibilidades de ver e de sentir. E vamos modificando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. De uma maneira lenta e paulatina. Isso também é importante e é benfeitora. A Joana, não vou me recordar a obra agora, mas ela vai dizer que toda mudança abrupta é mais prejudicial do que
positivo. Olha só. Então não adianta a gente dormir hoje, né, com o garfinho na mão e acordar amanhã com asa. Não vai dar certo. É um processo. Para que eu entenda, eu compreenda, eu vai percebendo ainda quais são as minhas tendências, o porquê eu sinto, porquê eu deixo de sentir, por que eu não consigo me controlar, por que às vezes eu reajo dessa ou daquela maneira, e aí eu vou buscando elementos para que pouco a pouco eu consiga fazer esse processo de transformação. Então, dentro desses objetivos, né, do aprendizado do casal, do aprendizado dos filhos, a benfeitora Raul Teixeira, outro livro maravilhoso, Desafios da Vida Familiar. Por mais singela que seja, toda a família deseja a realização do melhor para os seus membros, como se o grupo inteiro se sentisse gratificado com as conquistas individuais. Lendo essa fala do Raul, aqui é Camilo, espírito, me recordo de um amigo que nós estávamos voltando de uma viagem de São Paulo e ele relatando uma experiência que tiveram. O filho estava fazendo aula de piano e ia ter o primeiro recital dos filhos. Tinha 7 ou 8 anos. Aí foram todos aqueles pais e quando, né, começou, aí o filho vai lá e toca numa tecla do piano, os pais tudo loucos, aquela vibrando porque o filho tinha tocado uma nota. É sobre isso, né, que Camilo, que Raul Teixeira vem nos oferecer. Nas relações familiares é muito normal, né, nós vibrarmos com as conquistas do outro, em especial dos nossos filhos. O grande ponto e desafio, né, que se apresenta dentro dessas nossas conquistas é nós estarmos atentos a realmente entender e compreender o que é importante para o outro. E algumas vezes, em função até da nossa vida, que insistimos, né, em dizer que está tudo muito corrido, né, que o dia parece que não tem mais 24 horas, né, parece que o dia tem 5 horas, 6 horas. A gente não fala isso? Não dá a impressão de que o tempo passa mais rápido, mas passa mesmo. Inclusive, esses dias até vi na internet que estão estudando e tentando provar de que realmente o tempo está passando mais rápido. Será? Querem fazer uma experiência? Passem o próximo final de semana em uma região que não tem internet, não tem televisão, não levem o celular e fiquem lá. 2 dias, acordando às 7 da manhã, e aí olha um para a cara do outro e vê se o tempo vai passar. Vai ser bom, né, para estabelecer uma relação de diálogo. Vai ser bom para tentar conversar, né, sobre alguns aspectos. Mas nós é que criamos essas condicionantes artificiais, porque nós nos permitimos nos envolver com as questões do mundo efêmero, na fala da benfeitora, ou mais antenados nas questões da vida material do que da vida espiritual, ou dentro dos nossos próprios compromissos. E é por isso que... Opa, cortou? Acho que está cortando para vocês aqui agora que eu vi. Estava cortando antes? Não. Cortou. Agora não está passando. Espera aí. Acho que eu apertei alguma tecla aqui. Vamos ver. Voltamos. Deve ser minha esposa. A interferência dela. Ela não está aqui hoje, eu posso falar. O casamento é contrato de deveres recíprocos em que se devem empenhar os contratantes a fim de lograrem êxito no cometimento. É contrato de deveres recíprocos. Responsabilidades, claro, dependendo da constituição familiar, né, uns com algumas responsabilidades neste contexto, outros em outros. Aqui não estamos falando da questão da paternidade e da maternidade, que essa está muito, e o Espiritismo também é riquíssimo nisso, né, de apresentar para nós a importância da paternidade e da maternidade.
Não que em determinados momentos, por circunstâncias, né, a maternidade ou a mãe, né, ela possa exercer inclusive o papel da paternidade e ou vice-versa. Mas existem papéis muito claros, muito definidos da maternidade e da paternidade. Mas aqui, dentro do contrato que a benfeitora nos fala, desses compromissos esses que, à luz do ensinamento espírita, são fixados antes do berço. Olha só, estabelecendo-se diretrizes para a família, cujos membros voltam a reunir-se com finalidades específicas de recuperação espiritual e de crescimento intelecto-moral no rumo da perfeição relativa que todos alcançarão. Então, aquele traste daquele marido, nós escolhemos lá no plano espiritual antes de voltar. A grande maioria de nós, com raríssimas exceções, atua ativamente no planejamento reencarnatório. Nós estamos num estágio evolutivo onde já temos condições, consciência para poder estabelecer, puxa, olha, na minha próxima eu vou reencontrar fulano, beltrano, porque desta vez eu vou superar. Desta vez eu vou conseguir vencer. E Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele oferece ali também 5 tipos de uniões, 5 tipos de casamentos, né? Também de uma maneira, de forma, né, didática, para que melhor possamos compreender. Elas não são limitantes nessas 5, né? Mas ele vai dar, até fazendo uma analogia com os nossos reencontros e os nossos desafios, né, da vida familiar dentro do casamento, né, tem 2 deles que são bastante interessantes, né? Então, o primeiro tipo de casamento é o transcendental. Ele se caracteriza raríssimos, então não adianta se animar, raríssimos, né, por almas que já estão num estágio evolutivo bem avançado e que retornam ao plano terreno, se unem com um objetivo de impulsionar o desenvolvimento da sociedade. Esse é o papel da união. O objetivo da união é este. Podemos citar o exemplo de Allan Kardec e Amélie, né? Que eles tinham um propósito, não era a união em si, não casaram para ser felizes, né? Ou para fazer um feliz ou outro, não. Ambos trabalharam no propósito de deixar a codificação para nós. Então, raríssimos. O segundo tipo de casamento também é bastante raro, segundo Martins Peralva, que são o casamento de almas afins. São aquelas almas que já experienciaram em existências anteriores relações afetivas, aonde o amor, não na sua plenitude, porque senão nós não estaríamos ainda no plano terreno, no mundo de expiações e provas, mas aonde o amor, ele já se fez presente nessas relações. Então é aquele casal que talvez alguém de nós conheça, que não brigam, e ainda desde muito jovens, um olha para o outro, puxa vida, não adianta eu falar agora. Entende, compreende o outro, por mais grave que seja a situação que aconteceu, deixa eu, aqui com o meu papel, eu vou mentalizá-lo, eu vou colocar nas minhas orações, no momento certo, no momento adequado. Então é aquele, como a gente diz aí, né, vulgarmente, é a tampa da panela, né, a alma gêmea, que tem outro contexto, né? Até fazendo um parênteses aqui, o tema da nossa conversa é casamento na Terra. Tem casamento no mundo espiritual? Ai, 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 né? E agora? Então, querem descobrir, leiam a série André Luiz, são 12 obras, é bem facinho, vocês vão encontrar lá. Tem casamento no mundo espiritual? Sim. Nosso lar é um mensageiro, se não me falha a memória. Então, o segundo tempo são de almas afins. O terceiro é onde eu estou. É o meu casamento. São os casamentos sacrificiais. Aí ela não está aqui, eu posso falar. É o sacrificial. No casamento sacrificial,
uma alma mais evoluída, num estágio avançado, né? Ele reencarna, ela reencarna, para receber aquele serzinho ainda que está lá com um monte de dificuldades. Aqui, minha esposa. Alguém se identificou como eu? Não? Vejam como é, né? A vida em sociedade e a maneira como nós acabamos por interpretar, às vezes, de maneira equivocada, um comportamento dentro de um casamento sacrificial. Na verdade é o contrário, é ela que é a evoluída e eu tá pagando os pecados, né? Mas quando nós nos deparamos, às vezes dentro da relação, e normalmente, na grande maioria das vezes, são esses seres maravilhosos que são as mulheres, né? Que têm mais estrutura para suportar algumas dessas relações onde o sacrifício se faz mais importante e necessário. E aí nós encontramos na relação em sociedade aquela, né, esposa que o marido apronta e faz um monte, escarcéu, e aí nós chegamos para ela e diz assim: minha querida, pelo amor de Deus, largue esse traste, vai cuidar da sua vida, ele não merece ter você. Mas ela sabe, no seu inconsciente, o papel e a importância que ela tem para que aquele ser que ainda está no erro, no equívoco, de uma maneira muito mais extrapolada, ainda não sucumba mais. E ela permanece ali, abdicando da vida dela, abdicando, né, daquilo que nós chamamos, né, do nosso orgulho, porque falam, porque ele apronta, porque me chamam de boba, disso e aquilo, e ela está ali, casamento sacrificial. Volta para poder estender a mão. Volta porque entende e compreende que o outro não está em condições de ter o comportamento que gostaríamos que tivesse. Um exemplo clássico disso, livro Nosso Lar, primeira obra, né, da vida no mundo espiritual de André Luiz, quando a mãe do André, numa esfera superior, ela fala para o André que vai reencarnar para receber novamente o marido, como na próxima encarnação. E para complicar um pouquinho mais o sacrifício, as duas amantes do marido serão recebidas como filhas dentro do lar. Dá para imaginar, pelo estado de imperfeição do marido e das filhas, né, desses espíritos que voltarão como filhas, qual será o desafio desta nobre mulher, mãe, esposa. O quarto tipo de casamento, eu vou pular, vou para o quinto antes, né, que é o acidental. É aquele casamento que não está na programação, que não deveria, né? Pelo menos não foi programado, mas porém, pelo nosso livre-arbítrio, nós acabamos nos unindo com alguém. Aí, por exemplo, né, sai aí na noitada e de repente acaba, né, se perdendo, encontra alguém e engravida, vamos casar. Então aquilo não estava na programação, e são uniões que às vezes acontecem. E elas não é porque elas são acidentais que elas não vão dar certo. Porque, de novo, o livre-arbítrio, né, ele impera em todas as nossas decisões. Quem vai definir se vai dar certo ou não, quem vai definir os melhores caminhos somos nós. Então, uma união acidental, ela pode adiar só um encontro que estava programado, mas necessariamente não se caracteriza como algo que, né, não vai funcionar. Mas o quarto tipo, né, que é aonde está a maioria, na fala de Martins Peralva, que são os casamentos provacionais. Poderia ser pior, né? Podia ser expiatório, né? Mas não é. É provacional. Provacional para quem? Para ambos os nubentes, para ambos os parceiros. De novo, não importa a constituição familiar. Pelos desafios que
advirão, né, deste reencontro. Porque, à luz do ensino espírita, se hoje o marido se apresenta como alguém que gera uma série de dificuldades, à luz do ensino espírita, pode ser que em existências anteriores o papel estivesse trocado. À luz do ensino espírita, se hoje a esposa apresenta-se, né, com uma série de dificuldades e problemas, pode ser que numa existência anterior os papéis estavam trocados, invertidos. Muito mais importante de saber quem fez ou deixou de fazer é nós olharmos para este reencontro, essa escola de almas, essa oportunidade redentora que se dá pelo casamento, para que possamos modificar a nossa forma de pensar e de agir. Para que possamos, né, depurar os nossos equívocos e reconstruir um caminho aonde a família, a verdadeira família espiritual possa estar sendo constituída. Algumas vezes nós espíritas nos perdemos desse entendimento. Ai, que saudade da minha família espiritual, como eu queria reencontrar minha família, e esquece que a família espiritual é aquela que está convivendo, que é a mesma consanguínea. Essa é a real, é a verdadeira. E justamente por ser a real, a verdadeira, que nós estamos nos reencontrando com todas as dificuldades, para que o círculo vicioso do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ódio, do rancor, seja lentamente substituído pelo círculo vicioso do amor, do entendimento, da compreensão. E aí a benfeitora vai nos chamar a atenção para um aspecto que, né, hoje nós temos uma série de recursos, né, mas aqui ainda pouco trabalhamos na preparação dos casamentos, quando ela diz que somente reduzido número de pessoas se prepara convenientemente antes de intentar o consórcio matrimonial. A ausência desse cuidado quase sempre ocasiona desastre imediato de consequências lamentáveis. Porque quando a gente vai casar, né, é o castelo de sonhos. Né? Ah, porque eu vou ser feliz por minha casa, porque... E nós não somos preparados ou não preparamos os nossos filhos para as dificuldades que vão vir. Porque vão vir. Basta chegar o primeiro boleto do mês depois do casamento, pronto, já gerou confusão. Tem conta para pagar. E aí acordar todo dia com a mesma pessoa, que daí de repente antes se arrumava, né? Agora já não se arruma mais. E aí o desleixo. São questões do cotidiano que vão fazer parte do nosso dia a dia. E aí algumas vezes nós pais, por amarmos demais os nossos filhos, nós acabamos ainda colocando mais lenha na fogueira. E daí chega lá a nossa filha, o nosso filho, porque eu não aguento mais o meu marido. Porque ele não me ajuda a fazer as coisas? Por que isso? Por que aquilo? Por que lá. Minha filha, é um traste mesmo, né? Você precisa dar um jeito nisso, filha. Ou ao contrário, mãe, não dá para comer a comida, né, que ela faz. Sabe, eu não arrumo direito a casa, minha gaveta lá está tudo bagunçada. Deixa, filha, que eu vou conversar com ela, precisamos fazer um curso, porque ela não pode continuar assim. Então, ao invés de nós valorizarmos aspectos positivos ou incentivarmos os nossos filhos no enfrentamento e nos desafios que é a vida familiar, nós botamos mais lenha na fogueira. Então, quando a filha vai reclamar que o marido não ajuda, mas veja, ele tem tantas outras qualidades, ele tem tantos outros aspectos positivos, foca nisso. E Richard Simonetti, ele vai fazer uma reflexão bastante interessante que guarda a relação com o codificador, quando ele diz que nós enxergamos, dentro desse contexto das relações matrimoniais, do casamento, do lar, nós enxergamos no outro aquilo que nós desejamos, que nós queremos. E é uma grande verdade. Porque normalmente a gente foca nos
problemas, nas dificuldades, nos defeitos. E esquece de focar na virtude. Se modificarmos o nosso olhar e focarmos na virtude, puxa, muda a forma de se relacionar, muda a forma de olhar para ele ou para ela. O papel desse processo de se preparar, né, ele passa não só pelos noivos, passa por todos nós, mas essa compreensão de que o casamento, essa união de dois seres em estado de imperfeição, gerará uma série de dificuldades. Mas que essas dificuldades, se houver uma união dos nubentes, dos noivos, dos companheiros, tá, elas serão superadas. Não mais por uma condição da sociedade, que eu vou me separar, o que vão falar de mim? Mas sim porque é importante eu vencer esse desafio. Porque é importante eu me superar, eu aprender a lidar com aquelas questões e respeitar a opinião do outro. E até mesmo porque, né, na grande maioria das vezes também, quando um ou outro age de uma maneira ou de outra, a intenção dele é a melhor possível. Só que nós, por ignorarmos, agimos, né, equivocadamente nas nossas intenções, nos nossos desejos. E aí a benfeitora vai nos oferecer aqui alguns sinais de alerta. Estou vendo ali que o tempo passa. Alguns sinais de alerta aí para os casais, né, para nós, né? Ainda bem que minha esposa não está aqui, né? Silêncios injustificáveis. Aí sai o casal para jantar no restaurante e não conversam. Quer dizer, tem uma conversa, a hora que chega a conta, pague você. Não tem vontade de conversar. Não tem assunto. Outro sinal de alerta, tédio perante a presença do outro. Vou passar rapidinho. Terceiro, ira disfarçada quando o outro emite sua opinião. Algumas vezes, né, o outro não precisa nem emitir a opinião, falar metade da opinião. A gente nem sabe o que vai concluir, mas a gente já sabe, acha que sabe. E aí já, né, aquele agastamento já vai tomando, o sangue vai subindo e de novo, não aguento mais. Saturação dos temas atuais. Fugas para leituras, novelas, redes sociais, futebol, amigos, compromissos na casa espírita. Algumas vezes, em nome da doutrina, fazer divulgação, tenho atividade todo dia na casa espírita, achando que estou fazendo um grande bem, né? E fugindo das dificuldades, dos problemas que eu tenho dentro do lar. Claro, importante estar na casa espírita, no tempo religioso, na igreja, não importa o local. Isso sempre, né, se nos apresenta como uma fonte de recursos para que nos impulsione no processo de transformação. Mas também, a partir deste conhecimento, eu preciso estar atento às minhas responsabilidades e ao nosso principal compromisso. Tem não vou me recordar agora, mas na Revista Espírita tem uma fala, não vou lembrar o espírito, depois eu posso até passar para ele, onde ele fala que justamente a verdadeira caridade começa dentro do lar. O nosso maior compromisso com a caridade é dentro do lar. Então, em outras palavras, eu vou lá na casa espírita para fazer caridade e estou deixando de fazer no lar, repensa. Tá? Se não dá para conjugar os dois, o ideal seria ser os dois, né? Então repensa. Mas a finalidade principal, maior, primária, é o lar, que é a base de constituição de qualquer sociedade. Desinteresse pelos problemas do outro. Isso não acontece, né? Aí
chega ele ou ela do trabalho, ou ele chega ou ela chega, e porque eu estou com uma dificuldade, e aí, é que está aqui. Ela está contando para mim e eu aqui. Ah, tá, ok. Sinais de alerta. E a benfeitora aqui, né, ela nos chama a atenção dentro desse contexto, né, desses sinais, desses problemas do relacionamento, né, a importância de nós buscarmos todos os recursos necessários. Os recursos dentro do aspecto da religião, da religiosidade, os recursos terapêuticos. Tem tanta terapia de casal, tem tantos profissionais, né, que estudam, que se desenvolvem para oferecer condições para que melhor nós possamos compreender a nossa forma de pensar, de agir, né, que amplie as nossas possibilidades de tomar uma decisão de maneira mais assertiva. Nós não deveríamos abrir mão de todos esses recursos. Falta de diálogo. O Richard Simonetti, que eu vou adiantar porque não vai dar tempo, ele sugere três caminhos, né, para que você possa ter, né, uma relação mais saudável dentro do lar, uma relação no casamento. E ele diz que a primeira delas, né, é a gentileza. Se nós conseguíssemos introduzir a gentileza na relação com o companheiro, com a companheira, né, nós daríamos um grande passo, um grande avanço, né, aí na solução de todas essas dificuldades, de todos esses problemas que a vida em casal conjugal nos oferece. Não é por outra razão que André Luiz vai nos dizer que nós deveríamos, ampliando um pouquinho esse pensamento, ele vai nos dizer que nós deveríamos tratar os nossos familiares, daí agora trazendo não só para a esposa, mas para os filhos e aqueles mais próximos, como se fossem visitas. Porque para visita você dá bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que foi sua semana? Que bom que você veio, que bom revê-lo. Estava com saudade de você. Gentileza. O segundo, né, sugestão de Simonetti é o elogio. É lembrarmos de elogiar os aspectos positivos, é tirar o foco dos aspectos negativos. Lembra quando a gente era criança que vinha aquele boletim? Aí tinha lá 10 notas, tinha uma vermelha. Você chegava, mostrava o boletim, olha direto na vermelha. Mas por quê? Olha nas outras 9 que estão positivas. É dar mais ênfase naquilo que é bom, naquilo que é saudável. Por isso que quando o Simonetti fala de que a gente enxerga no outro aquilo que a gente quer enxergar, é por isso. Porque eu materializo o aspecto negativo. Então, um elogio. Até ele mesmo conta uma história de que, conversando com uma outra pessoa, mas eu não tenho que elogiar a minha esposa. Em qualquer aspecto, ela é horrível. Em todos. Me dá um exemplo. O Simonetti falou, isso aqui não é ruim, isso, aquilo, blá, blá, blá. Então não tem o que eu elogiar nela. Aí termina, ele falou, olha, eu acho que tem um sim. Como assim? Tem um. Mas qual? Olha, ela atura você. Ela atura você. Esse é um aspecto importante para você elogiar nela. Então sempre tem aspectos positivos no outro. Afinal de contas, nós somos levados por esse despertar, por esse interesse em relação ao outro. E o terceiro é o diálogo. É nós permitirmos uns aos outros entender, ouvir, conversar, se conhecer. E, por fim, os atritos contínuos. Né? Se a relação se apresenta com uma série de discussões, de brigas, cuidado, é a hora de procurarmos ajuda, os recursos necessários. Vou avançar um pouquinho aqui. É natural que ocorram desacertos, ao invés, porém, da separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. A benfeitora vai dizer que, especificamente, mas isso também se amplia para qualquer outra esfera,
que em todos os casos separar significa adiar. Separar significa não estou em condições agora de lidar com essas dificuldades, com essas questões. Ali na frente terei um reencontro para lidar com essas questões, com essas dificuldades. Porque o reencontro não aconteceu por acaso. Tem uma crônica do Arnaldo Jabor que é maravilhosa. Ele vai falar justamente sobre casamento, e aí ele começa a descrever, daqui a pouco ele vai assim, olha, quando me perguntam sobre divórcio, eu digo, divorcie-se. Sim, tem que se divorciar. Porém, case-se com a mesma pessoa. E aí ele vai discorrer de que quando o divórcio acontece, aí ele, ela, o companheiro, a companheira, muda de vida. Aí muda os móveis da casa de lugar, corta o cabelo diferente, volta a fazer academia, passa a se cuidar melhor. Por que não fazer isso com o mesmo? A proposta do divórcio é para nós nos divorciarmos de nós mesmos, de hábitos construídos e alimentados durante um período que vão entrando num aspecto de um tédio, de uma rotina. E nós precisamos nos reinventar em relação ao outro. Então, a crônica é maravilhosa nesse contexto de nos convidar a sair daquela zona de conforto, que eu já não preciso mais me arrumar para esperar minha esposa ou esperar meu marido, que eu não preciso levar um vasinho de flores, que ela não pode fazer um café da manhã e levar na cama, ou vice-versa. De que esses movimentos são importantes e eles são determinantes justamente na construção, no fortalecimento dos vínculos para suportar as vicissitudes da vida, porque elas virão. Só que se o casal estiver mais unido nestes propósitos, ficará mais fácil lidar com todas essas questões. Eu vou avançar um pouquinho. Eu vou passar aqui por um vídeo que eu trouxe para vocês. Bem, o áudio é em espanhol, então não vai fazer muita diferença se vocês ouvirem ou não. As legendas são rápidas, depois, se for o caso, a gente fala um pouquinho sobre ela. Mas vamos lá. Você conhece sua família? Você conhece seu esposo, sua esposa, seu companheiro, seus filhos, seus avós? Vamos lá. Acho que não tem som, né? Espera aí. Tem? Não, pera. Acho que fez sem som mesmo, tem problema. É um encontro de famílias. As famílias vão competir umas com as outras. Eu não sei se deu tempo ali, ó. Então, qual é uma espécie de um jogo, né? As famílias se reúnem na mesa e serão feitas perguntas para essas famílias sobre eles, e eles precisam responder. Quem errar tem que levantar e sair da mesa. Eles começam fazendo perguntas, né, sobre internet, sobre Instagram, personalidades. E seus pais, como se conheceram?
uma das frases, né, que são ditas aqui, eu não conheço a minha família. As celebridades, todas as questões, né, efêmeras da vida vão e passam, mas a nossa família estará lá. E é esse convite, esse olhar, né, para que a luz do conhecimento espírita, a luz, né, de sabermos que somos seres imortais e de que a nossa vida é um conjunto de experiências nesse ir e voltar, para que, reencontrando aqueles que cruzaram o nosso caminho, possamos juntos, às vezes uns um pouquinho mais na frente do que outros, mas que possamos juntos dar as mãos e construirmos um caminho seguro para todos nós. E Raul nos diz, então, que cabe-nos assim valorizar essa nobre instituição social, saudando em sua luminosidade o cadinho que o Criador estabeleceu para que cada um de nós pudesse encontrar no planeta o acolhimento indispensável, a fim de que avancemos no rumo das sublimadas extasias, da sublimada felicidade, da sublimada paz de espírito. O ideal é que sempre, né, ambos os companheiros estejam alinhados nesse propósito, nesse objetivo. Mas se porventura um deles derivar para um outro caminho, que o outro seja a sustentação, seja a base, e que deixe que o amor, então, possa superar a qualquer desafio em prol da felicidade verdadeira, que, como nos diz Jesus, não é desse mundo. Agradeço a todos pela paciência em nos ouvir, a casa pelo convite, e nós vamos convidando que cada um, dentro da sua forma de estabelecer conexão com o alto, procuremos manter o nosso pensamento, o nosso coração na busca dos recursos necessários para que as vicissitudes, os desafios, em especial da vida a dois, ou a vida a dois com os filhos, naquilo que chamamos de família, possam se nos apresentar como uma forma mais clara, e que esses recursos auxiliem-nos para que pouco a pouco consigamos compreender melhor o outro, compreender melhor a nós mesmos e, especialmente, para que os nossos filhos possam ter uma visão completamente diferente, positiva do casamento. Que a paz dele, então, permaneça em nossos corações e que as suas bênçãos sejam derramadas em nossos lares, para que, fortalecidos, continuemos nesse propósito de superar a nós mesmos na construção de um mundo melhor. Se conosco, hoje e sempre.